Só o meu editor também tem que ter sucesso na vida, não sou só eu. Porque se não fosse metade das coisas por ele, eu sozinho acho que não conseguia arrancar assim com muita coisa. Ele também me tem incentivado de várias formas. Portanto, não é irmão de sangue, mas é de coração. E o Ricardo também, pronto, agradeço muito a eles. Aliás, o Ricardo, para quem não sabe, fez o logotipo. Ele também, podes falar do teu hobby também no desenho. Também era uma das perguntas que eu tinha para fazer. Sim, pá, é uma coisa que já vem comigo, esse sim já vem comigo desde muito cedo. Sempre tive o gosto pelo desenho, pelas artes visuais. A nível de escola também acabei por seguir um bocadinho mais por aí, embora não tenha tirado uma licenciatura ou coisa do género, mas foi sempre uma coisa que ficou. Se calhar agora um bocadinho mais desatualizado, porque também as coisas vão evoluindo de uma forma em que, ou seja, é difícil às vezes acompanhar, a não ser que estejas realmente relacionado com a área ou que trabalhes dentro da área, mas sim, o desenho sempre foi uma coisa que me acompanhou. No fundo, não apenas o desenho, a parte dos trabalhos manuais, etc. Isso tudo veio comigo e por isso também, se calhar, a grande parte do que está aqui veio um bocadinho daí dessa vertente. Sim. Mas o desenho, pá, não sei, desde miúdo, e depois, se calhar, também um bocadinho influenciado por malta que me acompanhou numa fase ainda precoce, que tinha jeito para a coisa e, pá, uma coisa leva à outra e depois acabei também por aí. Mas sim, gosto de fazer desenho, tenho pena de não fazer mais. Posso dizer que às vezes um bocadinho de falta de tempo, sim, mas às vezes também é preciso ter um bocadinho mais de vontade. Pá, e às vezes há coisas que começo ali a desenhar qualquer coisa que não está a correr muito bem, pá, ponho ali um bocadinho de parte. Acho que às vezes faz parte, é um processo que leva o seu tempo, sim, nem sempre sai bem à primeira, às vezes é preciso um bocadinho mais de tempo, é preciso ver outras referências e por isso também, pronto, se calhar é uma coisa da qual eu não dedico o tempo que devia dedicar, gostava de dedicar mais, claro. Quem sabe, também no futuro, é? As coisas vão por aí, pá, não sei, não tenho assim nada em vista, mas nunca se sabe. Isto também vai de encontro, pronto, o YouTube, essas coisas, pronto, são coisas que levam o seu tempo. Sim, exato, é uma dedicação totalmente diferente. Porque é assim, se a pessoa faz daquilo trabalho é uma coisa, se é um hobby que eventualmente poderá vir a despontar com uma coisa mais, com mais dinâmica ou com mais atenção, pá, pronto, ok, aí já é diferente, mas para isso também requer outro tipo de dedicação e disponibilidade. É como o nosso, pronto, gosto pelo YouTube, também por causa do Rick. Assim, foi influência, eu comecei mais porque comecei a ver o Rick e acompanhei a história dele no início. Diz que ele vinha do Beto e estava por dia de 2 horas. Ele passou horas e horas a gravar. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quite so thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic. You can't stop it, it's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Go to last lips, I'm waving, I could change the past with all I reach. Even got my foot on gas, never stop competing. If you break the glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the days in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic. Got me going off when I'm on this topic. If I ever play, I'll want it. You know that I'm always honest. Ou seja, é óbvio que don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily spreading like a rare disease. But
I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you see greatness? Trust me, you can take it. Go on and take your aim. Eu acho que o problema maior, pelo menos é isto sempre para mim, que é, existe uma fase em que está tudo a mas tem que saber essas fases do jogo não é eterno. O problema está eu ter receio quando surgirem as fases negras. A questão é, eu sei que elas vão aparecer, eu não tenho que ter medo que elas apareçam. Vão aparecer, pá, tem que ser, faz parte. Aliás, não é preciso ser muito entendido, mas por norma as pessoas aprendem mais com os erros, nas fases más da vida, do que provavelmente as fases boas. Porque a fase boa é fixe, é só usufruir, é só curtir, não é? Agora a fase má não, tens de tentar perceber porque é que falhou, porque é que está mal, o que é que eu tenho que fazer diferente para melhorar. Daí aprendes. O problema é que por norma tenho medo, ou seja, tenho medo que apareçam essas fases. É isto no trabalho, seja em que área for, há sempre esse receio. Olha, que é, vai haver uma fase boa. Era bom era que misturasse para sempre. Pois não vai. Não vai. Porque aparece sempre uma coisa nova, um canal novo, novo conteúdo, inovação e depois. Sim, os tempos mudam, ou seja, as tendências levam para um lado, hoje, amanhã já te levam para o outro. Exato. A pessoa depois acomoda-se àquele registro e por influenciador já vai ter que mudar. Mas será que vais mudar com um registro com o qual te identificas? Ou vais ter que fazer alguma coisa forçada e coisa não corre? Será que corre bem? Será que não? Nem no meu caso. No meu caso, infelizmente, ainda não tenho trabalho e não ganho. Se vocês perguntam se eu ganhar alguma coisa com isto de fazer vídeos, não ganho. E no entanto, ainda não desisti. Desde 16 de maio de 2013, desde 16 de maio de 2013, estou aqui e hei de continuar. Pode não dar, pode não estar a dar, mas é o que eu gosto de fazer. Se me perguntas qual é o hobby que gostas mais de fazer, é o YouTube. Eu já não me vejo sentar a gravar. Sim, e se isso traz satisfação pessoal, se traz emoção também E não só limpa-me de todas as coisas do dia a dia. Estou focado numa coisa e não estou a pensar no que é isto. Sim, no fundo é um escape, não é? É como aquela malta que vai ao ginásio e aquele momento é só para aquilo e esquecem tudo que anda lá fora, pá, eu acho que sim, é uma terapia, não é? Eu posso ter só 13 pessoas a ver como tenho agora na Twitch, muito graças ao servidor onde eu estou agora, mas sei que aquelas 13 pessoas, se eu estiver mal, elas vão andar vão estar a trocar ideias e o dia muda. Vocês podem estar a passar um dia mal e chegarem ali, desligarem, darem o chip e o dia fica de outra maneira. Olha, eu vou usar o exemplo das motos. Também quem anda de moto é um escape e é muito comum quem associa uma terapia, porque pelo menos vamos naquela missão, não é? da viagem e as coisas também acabam por, ou seja, tudo que é externo, o que é exterior acaba por ficar ali no ar e estamos focados apenas naquela tarefa. Pá, e espetacular, ajuda bastante. E com certeza que já deves ter, aliás, e deves continuar a ter essa sensação da liberdade, não é? Se quando vais na moto é diferente. É diferente. Pá, se me perguntarem onde é que te sentes mais livre é andar de moto. Não há a sensação de sentir andar. Não só pela paisagem, pelo podes parar, em qualquer sítio paras, tiras uma foto e fica guardado no tempo. Olha, eu lembro-me a primeira vez que andei de moto, sozinho, já com esta moto, aliás, para mim é a minha primeira moto, portanto, a primeira viagem que faço de moto, pá, deu-me aquela vontade de gritar. Vou andar, não ia a grande velocidade e ali a conduzir para aí. Ei, que cena do caraças! Já fiz. Deu-me vontade de gritar naquele momento, aquela sensação mesmo da adrenalina, do sentimento de
a pessoa está a passar naquele momento que não dá para explicar e epá, é Só vivendo, só uma vivendo. noção de liberdade, sei lá. Eu conduz carro, gosto sim senhor, conduzir carro, gosto de carros, mas a moto traz-te uma sensação, pá, não consigo explicar, é totalmente E diferente. às vezes dá, já gritei várias vezes, dá mesmo. Quando estás naquele excesso de raiva, chegas ali. Desde que não seja gritado de dor, Não, ainda não. também traz alguns dissabores às vezes. Já apanhei sustos, mas ainda não caí, graças a Deus. O meu anjo está lá em cima e ainda não me deixou cair. E espero que continue assim. Eu já caí, infelizmente já caí, mas lá está, acho que faz parte. Aliás, e costuma-se dizer isto muito dentro do mundo das motas, de quem lida com motas, que é, existem dois tipos de motar, que é aqueles que já caíram e aqueles que vão cair, ou que ainda estão para cair, portanto, é uma questão perfeitamente normal, ou aquela coisa de deixar a moto aqui para o lado, pá. São coisas que acontecem. Lá está, a moto, a não ser uma 4 rodas que mantém-se ali direitinha, né? Agora as outras vão cair. Também pode, e o Ricardo pode depois complementar o que eu vou dizer, se me perguntarem como é que preferes andar 100% sozinho, porque se tiver outra pessoa atrás de mim, eu já vou andar de moto, mas já não vai ser a mesma coisa, porque estás com a responsabilidade de teres a outra pessoa atrás de ti. Sim, o peso da responsabilidade direta para E então eu liberto mais quando vou sozinho. Se me acontecer alguma coisa, a culpa é só minha. Ou a consciência fica só em mim, que eu é que tive culpa. E se fores com outra pessoa, já deixa de estar a pensar também na outra pessoa, não só em ti. o cuidado tem que ser outro também, né? A noção de perigo tem que ser diferente. Lá está, e às vezes também o facto de teres pendura atrás faz com que a própria estabilidade da viagem seja Lá diferente. está, lá está o ponto negativo que eu não gosto. Ir à pendura, não gosto. Olha, eu por acaso vou ser sincero, andei bastantes vezes à pendura com a minha mulher, ou seja, a minha mulher era a condutora e eu é que era o pendura, que não é provavelmente muito comum. Sim, mas os meus. Pá, mas eu curti imenso, Os meus- Para já, olha, não sei, devia ser por conhecê-la e saber que ela tem também uma atenção Sim. bastante elevada em relação à condução da moto, pá, mas dava-me uma segurança do caraças e eu sentia-me super tranquilo. E é assim, vou ver, acho que dá-te uma ideia diferente da viagem, não é? Mas obviamente conduzir não tem nada a ver. Mas eu agora vou meter-me em confidência que aqui não é a ver. Eu sei que eles dois vão ver, portanto, os meus condutores são um bocadinho perigosos. Então pronto, a família sou o mais cagão, portanto, posso dizer que sou o mais cagão. E daí muitas vezes ficarem chateados comigo porque eu não dou muito volante, eu não deixo muita gente conduzir a minha moto. Porque já conheço a moto e sei o perigo. E sei se carregarem bem no acelerador ela vira bicho. Desculpa, Ricardo. Ela vira bicho. Portanto, as motas são boas, mas também é preciso controlar ali um bocadinho. Portanto, por isso eu não gostar muito de ir à pendura, prefiro ir sozinho. Isso por acaso faz-me lembrar de outra coisa que é eu também não gosto de pegar em motas que não são as minhas, ou seja, Lá está. ainda que eu esteja à vontade ou não, sim senhora, mas pego na minha moto é uma coisa, pegar na moto de outra pessoa, Sim, já me e convidei. assim como eu também não gosto A de... confiança já. Pá, olha, vai dar uma voltinha, epá, não gosto Epá, de o não, fazer, não. pronto. Já me convidaram também para conduzir outros motopados de amigos meus e eu não. Eu digo, não. A não ser que seja uma questão de, olha, vai lá experimentar a moto que é para eventualmente ficar com ela. Pronto, aí sim, já aí é tem que diferente. ser, Aí já é diferente. Aí já ia, Já é diferente. mas também não gosto. Depois tens aquela questão de não aproveitar porque vou aproveitar porque vai acontecer alguma coisa. Pá, Mas Mas isso também é fazer um test drive num carro. claro, também em princípio podes não ficar com aquele carro, pode acontecer alguma coisa. Exato. Mas sim, eu percebo porque eu também não gosto, é uma coisa que, pá, prefiro se acontecer alguma coisa, é a minha moto, estou a conduzi-la, pá, olha, foi um problema meu. Não gosto de estar a passar essa responsabilidade ou esse peso para outras pessoas. Exato. E ainda que saiba que se calhar do outro lado existe muita experiência ou muita à vontade,
mas lá está, como a gente já falou, às vezes o demasiado à vontade também nos traz problemas, não é? Mas lá está, por isso também não gosto de pegar em motas que não são minhas, porque lá está, era aquilo que estavas a dizer, tu conheces a tua moto, sabes como é que deves trabalhar com ela, já está adaptada a ti e tu a ela, ponto. Outra coisa é pegas uma moto que tu não conheces, que não estás habituado, porque tem ali alguma manha, não é? Exato. E depois alguma coisa corre mal, pá, e cai-te a responsabilidade toda em cima. Exato. Porque a tua já conheces da ponta da roda à outra ponta da roda. Sim. Pois, muito especificamente. E então eu já tive que trocar velas e outras peças, sem saber trocar, mas já tive que fazer. Mas estás a ver, é essa parte que eu também gosto, que é, comprei moto a perceber zero de mecânica, e, aliás, e continuo sem perceber zero, não é? Portanto, mas já tive que mudar algumas peças, já tive que adaptar algumas coisas, pá, e digo-te que não tive propriamente assim muitos problemas. E já que estamos nesse ponto, tenho que agradecer à malta da garagem da Paula. Obrigado por aquilo que fizeram na minha, porque parece que veio do stand. Impecável. Ainda bem. Sim, porque às vezes são tipos de trabalhos que nem toda a gente mexe, alguns mexem com mais à vontade, outros com menos. A minha moto recentemente teve um ano quase parada, porque tanto eu e o meu pai andávamos lá a mexer e a desmontar, e pá, agora isto é do quê? É da vela, é do filtro da gasolina, porque a moto pegava, só que a gasolina não passava pronto, a gasolina, o filtro estava entupido. A gente pensava que era uma vela, compramos a vela, montamos a vela, ela não passava, trabalhava, mas não passava a gasolina à mesma. Então a gente viu, então isto é do tubo. E como ela tinha que levar uma revisão que nunca tinha levado, um amigo meu, o Fábio, que também pertence a um clube motado, indicou-me lá uma garagem que existe na Paula, que eu agora não me recordo o nome, mas vou deixar o Instagram deles aí embaixo. E depois o Fábio falou com eles e eles depois vieram resolver, e até agora impecável, está ali a trabalhar 5 estrelas. Levou só uma bateria nova, mas está ok. Lá está, requer sempre despesa, como tudo, não é? Sim, como tudo. Mas por acaso é uma coisa com a qual eu me identifico, pá, e quanto mais tiver que mexer nela, melhor, porque vou aprendendo outras coisas, não é? Exato. E depois eventualmente alguma situação possa acontecer, eu já vou saber como é que é de lidar e como é que é de resolver. É óbvio que há coisas, por exemplo, mexer com motores, já requer outro tipo, é outro nível de conhecimento do qual eu aí já não me Foi essa a aproximo. questão, a gente pensou, não vamos estar aqui a desmontar isto, depois não vamos saber montar, é melhor ir lá então. Sim, uma coisa é tirar um parafuso aqui, montar uma peça ali, pronto. Agora outra coisa é, vamos abrir o motor porque precisamos de ver não sei o quê, vamos aqui. Ver não sei o quê, não sei o que mais, aí já é preciso ter cuidado porque, pronto, eu não sei, vai sobrar peças, vai ficar a trabalhar de forma estranha, portanto é melhor não me aventurar. E agradeço ao Fábio também, ele, graças a Deus, há de vir aqui também, falar da experiência dele e dessa paixão que ele também tem e que é o que estamos aqui a falar hoje. Espero que continuemos ainda por mais anos. E em termos de mecânica, será que difere muito de moto para moto? Sim, até às vezes dentro do mesmo estilo de moto também pode variar um bocadinho. Tens aquela questão também de, olha, a minha só está a dar problemas, mas eu tenho uma igual e nunca deu problemas. Pois. Isto pode calhar, não é? Acontece, é uma questão de sorte. Pronto. Mas obviamente que se calhar se estivermos a falar de motas mais básicas em termos de mecânica, e quando eu digo mais básicas são motas mais antigas, aí se calhar acho que a nível da mecânica não deve diferir muito. O problema é quando estamos a falar de
motas com altas cilindradas, motas com muita tecnologia, portanto hoje em dia as motas que saem têm muita tecnologia, muita eletrónica, é como os carros, ou seja, de antes a mecânica dos carros é tudo igual, tudo básico, não é? Hoje em dia tu abres um capô e não, ou seja, vês tudo e não vês nada, não é? De antes vias um motor. Consegue-se identificar logo de antes e agora não. E agora não, tu olhas para ali e vês uma capa bonita, tudo muito limpo, tudo muito direitinho, mas tiras aquela capa e depois o que está lá dentro, esquece. E agora o que é que eu faço? No caso das motas é igual, se bem que, por exemplo, falando neste caso da minha, não é? Por experiência própria, acho que é uma moto que é muito, eu não vou dizer que é fácil, mas é uma moto que até dá gosto de tentar perceber como é que aquilo funciona. A mecânica não é assim tão elaborada, é simples. E porque lá está, porque a Harley também, falando neste caso em específico, manteve muito dentro da sua linha de produção e de criação dos motores e de funcionamento dela, é tudo também muito linear e segue aquela diretiva. Desde o início. Tá, pronto, hoje em dia já mudou, não é? Já tem outros registros, mas lá está também fruto dos avanços da tecnologia, dos avanços dos tempos, das tendências. Agora, há outras motas cheias de tecnologias também, de outras marcas, que também já tiveram a sua fase de motores mais simples, mais fáceis de trabalhar. Exato. Pronto, em todo o caso, eu acho que difere um pouco de moto para moto, e porque lá está, depois também o nível de interesse da própria pessoa, e isso vai também fazer a diferença, que é, eu tenho ali uma situação, preciso resolver e até gosto de estar ali de volta e perder o meu tempo e ver como é que aquilo funciona e arranjar, ou tentar arranjar, ou posso não ter paciência nenhuma e quero ver aquilo pronto o mais rápido possível, pá, então aí vou à procura de alguém que o faça em condições. Mas sim, foi o meu caso. Acho que há diferenças, há sempre diferenças, ainda que a moto até seja a mesma, algumas podem dar problemas, outras não, pá, é uma questão de sorte. No meu caso, a gente em vez de estar a mexer, olha, fomos logo diretos à oficina. É assim, mas esse seria o pensamento óbvio, não é? Se tens um problema de mecânica, vais ter com o mecânico. Não é? Se tens um problema elétrico, vais ter com o eletricista. Sim. O problema é que às vezes essas pessoas também têm as suas dificuldades. E a gente pensava que era só da vela, trocamos a vela. Ela era nova, trabalhou, mas gasolina continuava a doer para baixo. E a gente, pronto. Isso é falta de uso. Foste para impir. Sim, eu acho que as coisas às vezes estragam-se mais para estarem paradas do que propriamente serem usadas. Se calhar ela não queria ir a trabalhar. Só. Depois trabalhar, temos que trabalhar eu estava a ouvir já nos dá outra vez. Aliás, eu tenho para comprar um capacete novo. Está tudo ok. E a Harley também tem uma curiosidade que podes adaptar outras coisas. Sim, Malta lá fora. ou seja, é uma marca que permite bastante personalização. Em termos estéticos, em termos de cores, performance, etc. Eu ficava a ver as coisas do sangue de modas lá que são simplificadas. Assim, tens, e isto cá também em Portugal, bastantes construtores que fazem próprias estéticas de moto, a sua própria mecânica, só que aqui a questão é que nós partimos sempre em desvantagem por causa dos problemas burocráticos, ou seja, nos Estados Unidos aquilo é mais à patrão. ou seja, nem é questão de ser mais à patrão, eu acho que há uma noção da própria marca, seja a Harley até seja outras, de que para eles não há problema que tu pegues uma moto e que transformes da forma que tu quiseres. Acaba de ser publicidade. Exatamente, ou seja, por exemplo, Desde que fazes publicidade. eu já vi isto a alguns que falava precisamente dessa questão, que era, para a Harley, não faz qualquer diferença que tu pegues num motor Harley e ponhas num quadro XPTO e depois adaptes uns guarda-lamas não sei do quê, ou que construas um guarda-lamas não sei o quê, que ponhas umas rodas quadradas se tu quiseres. Para eles, aquela moto que está ali é uma Harley.
A partir do momento em que tem um motor Harley, é uma Harley. Desde que E identifique. não há, para eles não há problema nenhum. Compraste um motor, pagaste, pronto, é teu, faz o que tu quiseres. Desde que Aqui, porque tens uma luz que tem uma cor assim, porque a matrícula em vez de estar direita está ligeiramente torta ou está na lateral em vez de estar atrás, aí é um filme. Ou porque levas um capacete, tens uma viseira, não sei o quê, aí é outro filme. Ou seja, a malta... já é as viseiras. É tudo. Em relação às motas, acho que é muito pior do que, por exemplo, em relação aos carros. Houve uma fase em que os carros também, a malta dos tunings, passava muito a mal por causa disso. Também gosto bastante. É outra coisa. Pá, mas a partir do momento em que tu estás a fazer uma alteração apenas estética, que não interfere em nada com a segurança do condutor, epá, eu não vejo qualquer tipo de problema. Acho que não faz sentido e se calhar por isso é que lá fora tu identificas que é espetacular porque eles conseguem fazer tudo e não sei o quê. Nós cá também conseguimos, o problema é que depois não podemos sair aquilo à rua, não é? Porque vamos ter que levar com a malta que vai-nos cair em cima. Pronto, já vem assim de fábrica e já está no livreto. Sim. Ou se não estiver no livreto, está desgraçado. Isto é tudo uma questão de negócio e de tentar ir buscar o máximo possível a todo o lado possível. Exato. Se metes uns capos que fazem um bocadinho mais barulho, Aí, tem que estar homologados porque senão... Pá, e o que é que isso vai influenciar a nível... porque faz muito barulho e porque emite não sei o quê, não sei o que mais. Faz muito barulho. Então, mas... Querem pôr motas elétricas agora? Não, e que também as há, e que a malta queixa-se porque depois aquilo não faz barulho e é pior. Aliás, a malta que anda aí de trotinetas elétricas... Sim, isso é um perigo. É um perigo. Porque aquilo não se ouve e parece assim do nada e depois eles também, por norma, não têm propriamente condições muito agradáveis. Olha, Aquilo atravessa-se. Não vais muito longe. Pessoal, não venham criticar nem nada. Eu detesto carros elétricos porque eu a semana passada tive que puxar a minha mãe porque vinha uma esperta que eu nem olhei para o carro. Num carro elétrico, se eu não puxasse a minha mãe o carro levava a minha mãe à frente. Porquê? Não faz barulho. A pessoa vai ali descansar a andar no coisa. Vê um carro, bate por trás. Sim, acaba por ser, tem o seu perigo também, de certa forma. Mas, ou seja, a questão de tu modificares alguma coisa, eu acho que não deveria de ter esse tipo de controle tão agressivo como tem hoje em dia. E até vou dar outro exemplo, que é, tu tens aí, malta, isto indo de encontro ao tema das inspeções periódicas que eventualmente irão surgir, em que, portanto, eles estipulam que a partir de uma certa cilindrada, que tu dessa cilindrada já pagas mais selo, portanto, além disso ainda vais ter que pagar uma inspeção relacionada com a tua moto, em que eles vão apurar questões de segurança, ou pelo menos devia de ser. Mas eles não vão ver só a questão da segurança, vão logo ver outras coisas. Sim. E depois vês malta que tem cilindradas inferiores, e falando, por exemplo, de aceleras ou de casais, etc., em que depois eu passo por eles aí na rua que têm viseiras feitas com acrílicos e presas com arames, guarda-lamas com caixas da fruta. Então isso não é muito mais perigoso do que ter uma peça que está bem agarrada, que está parafusada, que foi feita para aquela moto com cuidado e com indicação e que encaixa ali perfeitamente bem. Isso é mais perigoso do que andar com peças postas com arames e com abraçadeiras sujeitas a cair. Só para a malta levar os é? sacos e... Vê-se aí motas em condições deploráveis, a fazer um barulhão. Motas destas a fazer muito mais barulho às vezes do que motas de cilindrada mais elevada, mas essas não têm problema de andar a fazer barulho. Ou a deitar a fundo. Aquilo quando elas aceleram a fundo, se vieres atrás não vês nada. Então, mas aquela moto pode andar. E a minha... E a tua que está composta toda... Está composta, tem... não, porque não é de origem. Não é? Quer dizer, portanto, acho que aí é uma coisa que isto ainda... temos muito caminho para percorrer. Também acho que sim. E vai ser acho que o português tem muito a aprender ainda. Sim. E acaba a prejudicar também o pessoal, não é? Tem pessoal que trabalha nessa área. Por exemplo, tu compras uma moto, tens de estar consciente que aquilo é uma despesa, não é? Depois já ela vai tendo os seus problemas.
é óbvio que nem toda a gente vai conseguir ir à marca. Exato. Ou ir ao sítio mais caro, não é? Pá, por uma questão de vida pessoal, de rendimentos, a pessoa pode não ter essas condições. E porque também há outras prioridades, atenção. Às vezes a moto é só uma diversão, Sim. não é uma prioridade. E o facto de, se calhar, sentires a necessidade de ir a um sítio em que gastes menos dinheiro, mas até vais ficar bem servido, não é? Aquilo não se vai desfazer, não é uma peça que se vai desfazer, mas vais pagar menos, não sou contra, não sou contra. Agora, é óbvio que também tem que ter a consciência de que se tiver a ir a um sítio mais barato, a probabilidade daquilo também correr menos bem é maior. Sim. Tudo bem, e eu dou o braço a torcer. Obviamente que se compras material da marca, em princípio, por uma questão também de qualidade, será realmente diferente. Mas obviamente vais ter que pagar mais. Aí lá está, nem toda a gente vai poder fazer esse tipo de luxo, não é? Pois é. E depois eles também abusam um bocado, E quem tiver- que é aquela marca e tal. Pá, cada um vai puxar para o seu lado, pronto, não é hipótese. E às vezes só por ser daquela marca e vamos lá tramar o gajo. Eu também vou ser sincero, eu não me importava de, sempre precisasse mudar alguma coisa, ir à marca. Ah, sim, Claro. se eu tivesse Preferia, possibilidade. claramente, mas pá, infelizmente não dá para tudo, quer dizer, então temos que fazer aqui uma seleção e é óbvio que às vezes há a necessidade de ir ver marcas compatíveis, mas que ainda assim tenham alguma qualidade, pá, é óbvio que há os AliExpress e as Temos desta vida, mas aí pá, Pois, já sabem, E já é não responsabilidade da pessoa. já é da pessoa, já Já sabem que vai- aquilo, a probabilidade de correr mal é muito elevada. Ei, pois Já é preciso ter uma atenção especial. Sim, sim. Sim, até porque lá está, não são empresas dedicadas exclusivamente àquilo, portanto é normal que as coisas não sejam feitas da mesma Vendem forma. várias coisas. Não sei. Claro. Pá, e nem tem que ser, não é? Para isso é que depois existem as outras, mas isso é como tudo na vida, não é? Quer dizer, as marcas boas, as marcas más, e depois há aquelas pessoas que se identificam com umas marcas e não se identificam com as outras, embora até tenham níveis de qualidade semelhantes, mas eu gosto mais desta e aquele gosta mais da outra. Pá, tudo bem, é legítimo. São opiniões, a gente tem que Claro. saber viver com a opinião de cada um. Depois podem ter preços diferentes. Pronto. Sim. E já sabe, né? O português vai mais barato. Mais barato é que é. Quanto menos tiver que pagar, melhor. É, Pá, pronto, é óbvio que seria sempre melhor. Depois vai na estrada, desmonta-se tudo. Pronto, mas isso é um risco, lá está, que a pessoa vai ter que correr em consciência que aquilo que fez e que comprou. Depois em off, conto uma história. Pronto, já Não vi. não tem a ver comigo, mas conto uma história. Depois em off, se quiserem saber, mandem nos comentários que eu depois no privado eu respondo a cada um de vocês. Envolve mulheres nuas, cavalos e anões. Não. Nem tem propriamente a ver comigo, só nos rimos com o que aconteceu. Eu sei que é mau, a gente ri-se do que aconteceu, mas aconteceu. E que pensei que nunca ia ver, mas vi. Mas para a pessoa até foi mal feito. Não desejo mal, mas. Pronto, já está a ir, pronto, já está a ir por um caminho, pronto. Não desejo mal, mas A gente já está a ver mais ou menos o que é. que a pessoa seja feliz e que eu também. E que a vida lhe corra bem. E pronto, Sim, não tens- sei se tem mais algo a acrescentar. Ricardo, não sei se queres dizer mais alguma Pá, coisa. eu acho que vocês é que sabem, se estiver tudo ok, se quiserem que eu fale mais alguma coisa, eu falo. Não, A acho gente que ia estar aqui o resto da Na noite boa. a falar. Acho que já aprofundamos. Se tiverem mais alguma questão para me fazer, também estou aqui para responder. Acho que não, acho que foi bem explicado e só agradecer mais uma vez a tua presença. Se alguém tiver perguntas para o Ricardo, mande nos comentários que a gente depois grava um vídeo de perguntas e Sim, a respostas. gente grava outro. A parte 2. Então, olha, da parte que me toca, eu também gostei muito deste bocadinho, é sempre fixe falar com o pessoal, pá, e lá está, e se puder ajudar, e no que puder ajudar, podem contar comigo. É isso. Então, Obri- obrigado pessoal por ver este vídeo E e vemos no próximo. não percam o próximo porque nós também não.